isso quando você quiser, não é mesmo? Então, todas as boas que a gente puder desejar para as pessoas, a gente deseja aqui. Eu sou Gustavo Brito, sou o Chief Learning Officer da Cognita, estou aqui acompanhado do Daniel Luzzi, fundador e CEO da Cognita, e também do Ângelo Ibanes, diretor de suprimentos da Sabesp. Antes da gente começar a conversar sobre o que a gente veio falar aqui hoje, meus assuntos paroquiais de sempre, né? Se você ainda não segue a Cognita no LinkedIn, a hora é essa, então segue o nosso canal lá no LinkedIn, a gente tem a nossa newsletter toda segunda-feira, sempre muito interessante. Toda semana a gente tem a nossa live aqui na terça-feira, às 12 horas. A gente tem o nosso canal no YouTube, a gente tem o nosso perfil no Instagram. Segue a gente, ativa o sininho para ficar ligado nas nossas novidades. Daniel, temos um convidado especial entre nós hoje, hein? Hoje temos um convidado muito especial. Realmente a gente tem história que construímos com bastante esforço. E estamos aqui um pouco para... Bom, o Angel, você sabe, o Angel foi um dos primeiros professores que utilizou nossa metodologia Smart Learning. O Angel foi um dos primeiros professores que trabalhou com nossa plataforma, com o Nitron. O Angel foi um dos primeiros professores que experimentou atividades abertas com inteligência artificial. Então, realmente, e com o Angel foi um dos primeiros professores que construímos o modelo híbrido também, trabalhando uma dimensão online e uma dimensão mão na massa. Então, para mim é muito especial ter o Angel hoje com a gente, para discutir como foi essa experiência, como essa experiência impactou ele e como isso, de alguma maneira, está contribuindo com a formação das pessoas. Então, bem-vindo e obrigado, Angel, por estar com a gente. Eu que agradeço o convite, né, ao Gustavo e a você, né, e o legal foi que eu fiz tudo isso, né, sendo o primeiro e continuamos amigos, né, Daniel? Isso que é o mais importante. Que mostra que deu certo. Porque não foi fácil, não foi fácil. Mas para mim... experimento que não dá muito certo, mas outros dão. Para mim foi uma experiência incrível, né? Nós vamos poder falar bastante, né? Mas só para me apresentar rapidamente, né? Então, eu sou o Angel. Eu hoje aqui estou como diretor responsável pela área de suprimentos aqui na Sabesp. Vim com a turma aqui da privatização, né? A Sabesp fez agora 1 ano da privatização. Então, está sendo também um projeto espetacular, né? Muito, muito legal participar disso. E quando a gente montou todo esse material, todo esse treinamento, eu ainda era diretor na Tegra, né? Então, mais suprimentos também. Então, toda a experiência aí do mercado imobiliário, da construção, tá toda aí foi muito importante para que a gente pudesse montar um treinamento aí super, super focado aí para esse setor. Muito bom, cara. Queria que você falasse assim rapidamente como é que essa metodologia mudou a sua vida, de que forma essa metodologia do Smart Learning mudou a sua vida. Não exagera, não exagera. Veja, assim, não, eu de verdade, eu acho que eu sou professor desde os 19 anos. Quando eu encontro uma metodologia que faz a minha vida funcionar mais facilmente, especialmente porque faz funcionar a educação, cara, isso muda o meu jeito de trabalhar. Então, eu queria saber um pouco sobre isso. Não, legal. Não, foi bacana porque essa história começou... o Bob, né, do CTE, me convidou para um painel, né, de discussão sobre suprimentos, né, na construção civil, né? E aí participaram outros diretores também, diretoras de outras empresas, né? E falamos, né, sobre mercado, sobre suprimentos, a importância, etc. Né? Um painel aí longo, 1h30, né? E no final desse painel, né, o Bob sempre faz um fechamento, né, colocando os pontos principais, né? E eu lembro que uma das coisas principais que apareceram foi, olha, não existe um treinamento para suprimentos, né? Não existe uma formação na faculdade, não existe um livro para você falar sobre suprimentos na construção civil.
Daniel, eu Então, acho que Oi. estamos com uma conexão boa. Eu acho que estamos com um problema com o Angel. Eu acho que está com um problema de conexão do Angel. Angel, a gente não está te ouvindo, travou a sua conexão. A gente... Travou? Está travado? Agora voltou. Agora voltou. Putz. Mas não tem problema, cara. Caramba, pra gente. Tá bom. É a vida que é. Aonde que parou? Parou que quando terminou o encontro e o Bob fez um resumo. Ah, tá bom. Sim. Então, 2 dias, na semana seguinte, o Bob me ligou, né, e me convidou, me provocou, né, para que a gente montasse um treinamento, né, para o profissional de suprimentos, né, até porque vocês estavam lançando a UniCTE e tal. E eu topei na hora, né, falei, poxa, eu costumo fazer apresentações, né, sobre o tema, né, sobre ESG também, que era um tema que estava super em alta, né. Falei, tem um material praticamente pronto, né? Eu acho que vai ser tranquilo, né? E eu falei isso para o Bob, né? E ele falou, não, eu acho que vai ser sim, eu só quero que você converse com o Daniel, vou te apresentar o Daniel, ele está à frente aí da Cognita e tal, e ele vai conversar com você sobre esse treinamento, né? E aí conversamos, né? Tivemos uma primeira conversa, né? Ele não, obviamente, o Daniel não me contou tudo, né? Ele só me falou com aquele jeitinho dele, né? Não, me manda o material, eu acho que dá para aproveitar muita coisa, vamos ter que mudar pouca coisa ainda. E aí... Eu só tenho uma dúvida, só uma dúvida, que eu acho que dá para melhorar, eu ouvi bastante essa frase dele. Dava para melhorar. Acho que dá para melhorar. Dava mesmo. E aí começamos, né? Então a gente primeiro, montou, né? Qual seria a estrutura, né? E quando nós começamos a desenvolver, né? Eu lembro quando eu mandei o primeiro material que eu tinha, né? Eu vi que o trabalho ia ser grande, né? Que era uma outra forma, né? A gente estava tratando de ensinar para adulto, né? Não era um curso presencial, né? Era um curso que seria todo apoiado em tecnologia. Ele estaria numa plataforma. Depois que a gente surgiu com a ideia de fazer o modelo híbrido, e aí começou, né? Aí foi uma desconstrução total do que eu estava acostumado a fazer, né? Porque qual que era o padrão? Eu tinha um roteiro do que era a metodologia e uma série de slides, né, que iam montando, né, moldando toda essa forma de fazer, que era a forma que eu tinha aprendido, aí, que eu tinha acumulado como experiência nos últimos anos. Né? E aí, nesse novo modelo, né, foi justamente o contrário. Né? Foi de, olha, vamos colocar uma situação real. Né? Eu lembro que o Daniel me falava assim, ô Angel, o pessoal não quer ver a sua matriz. Ele quer saber como é que você usa isso, que problema que isso te resolve na prática. Eu lembro quando a gente falava de contrato, o pessoal não quer ver o formato do contrato, ele quer saber o que ele usa no contrato, o que dá errado, como é que você resolve as situações que dão errado no contrato. É essa experiência que o pessoal quer ver, que vai atrair, né? Então, poxa, eu nunca tinha montado um material com essa cabeça, né? E de fato, né, eu acho que... e aí foram, sem brincadeira, nós ficamos 1 ano. Né? Quando a primeira conversa que eu tive com o Bob foi em outubro de 23. E nós o lançamento oficial foi em outubro de 24. Né? A gente começou, de fato, a trabalhar em dezembro, aí tiveram as férias e tal. Mas foi quase que 1 ano, assim. Bom, mas na minha defesa foram 5 cursos, tá? É verdade, né? Acabou também, ampliou bastante, né? Ficou um material, assim, muito denso, né? A gente falou, na minha visão, do que é mais importante mesmo de suprimentos. Abordamos muita coisa, sempre com esse viés prático, né? Do que a gente... de situações reais, né? Colocar a situação real que a gente vive no dia a dia
e aí mostrar como que a metodologia ajuda na solução desses problemas, né? Porque uma coisa é você resolver problema com bom senso, outra coisa é com metodologia, né? Então, então acho Agora, que queria que você me contasse para a gente também, que nesses 12 meses de processo, o que foi mais difícil, assim? Qual foi o grande desafio ou os grandes desafios? Aquilo que você falou assim, meu Deus, lá vem complicação. Não, o primeiro foi entender que todo o material que eu tinha pronto não ia servir. Né? Pronto, esse foi, né, de uma maneira muito delicada e muito educada, né? O Daniel me fez enxergar que fala, cara, esquece isso que você tem montado aí, que isso não vai ajudar em nada no formato que a gente quer fazer, né? E então, assim, todos os temas foram desafiadores, né? Todos os temas, porque a gente tinha vários desafios, né? O primeiro, da gente conseguir montar uma estrutura toda baseada num case prático. Então, a gente tinha que entender, qual que é um problema legal de colocar, né? Porque tem vários problemas, né? Mas qual que é o problema legal de colocar quando a gente fala de organização da cadeia de fornecedores? Então, a gente criava uma situação real, né? E aí, conseguia encaixar mostrando como que a metodologia ajudava para resolver isso, né? E aí tinha a parte do Daniel, que eu nem me metia muito, que era como que a inteligência artificial por trás ajudava, a gente faz um monte de quizzes ao longo do treinamento, né? Como que a IA ajudava nisso. Então, foi assim. Então, eu ajudava não só na preparação dos cursos, né? Mas também na análise das respostas que a inteligência artificial poderia fornecer. Então, assim, para mim, eu mudei. Até hoje, quando me chamam para fazer alguma apresentação, né, eu não uso o material que eu tenho pronto, né? No fundo, o Daniel ferrou minha vida inteira, né? Mas eu acho que de uma maneira muito boa, né? Assim, mudou muito a minha forma de entender como as pessoas podem aprender, né? Como que a gente pode ensinar de uma maneira diferente. Eu acho fundo, né? É o paradigma, né, Daniel? Não, eu acho que a coisa mais bacana e que menos os professores e os especialistas exploram é a experiência. Então, essas pequenas coisas, essas nuances da aplicação do conhecimento na vida real é o mais difícil. É um mistério para mim, né? Mas eu acho que a universidade nos formatou a cabeça de uma maneira, e esse formato a gente leva adiante. Mas hoje as pessoas precisam de outras coisas, precisam de algo mais contextualizado, partindo e se enriquecendo com esses pequenos detalhes que pessoas como Ângelo, por exemplo, têm milhares ao longo de tantos anos de experiência, né? Sim. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que tem essa questão, né, de uma cultura de aprendizagem. A gente vem falando que é uma cultura que coloca a sua crença de que transmitir a informação é um jeito de ensinar. É suficientemente bom para que as pessoas aprendam, quando, na verdade, a gente sabe que não é. Né? Então, a gente associa a educação com conteúdo, transmissão, veículo, bota tudo no mesmo saco. E quando a gente descobre que não é assim, é uma revolução na vida do professor. Sem forma de dúvida. Porque uma frustração, né, que dá para quem gosta de ensinar, né, é que você tem uma limitação física, né? Você consegue juntar uma sala de aula com 20, 30 pessoas, você tem o seu trabalho paralelo, então você está limitado. Eu vou conseguir fazer 2 aulas por semana, né? Você se limita, né? Num curso de 12 horas, ninguém aguenta ficar 12 horas numa sala. Então, para você treinar um grupo de 20 pessoas num treinamento de 12 horas, você precisa de 5 períodos, de 2 horas, 2 horas e meia. Então, isso te limita, tá certo? Né? E essa é uma frustração, né? De você não conseguir, né, escalar esse troço, né? Então, a hora que você consegue montar nesse formato, né, que a gente fez,
que é a especialidade do Daniel, né? Pô, do formato que é o DCTE, que o cara assiste os módulos quando ele quer, ele tem as interfaces, né, com a IA, né? Outra coisa espetacular do treinamento, a gente tem uma série de vídeos inseridos, né? Então, que complementam a explicação, né? Então, não é um curso que você bota um vídeo e fica assistindo 2 horas de vídeo. O cara tem um roteiro, tem um problema, aí tem algumas, vou chamar de algumas dicas, né? Que ficariam difíceis de serem escritas, né? E aí são áudios meus, são vídeos meus mesmo gravados, né? Contando experiência, contando caso, né? Então, acho que dá uma riqueza não perde, né? O cara que faz o treinamento online, eu acho que é melhor do que se fosse num presencial comigo ali 2 horas e meia, entendeu? É muito melhor. É muito legal. A verdade é que a gente começou toda essa experiência, Angel, porque a gente percebeu que há uma evasão muito grande na educação corporativa. Todo mundo tem uma plataforma, ninguém entra. Estamos vendo um nível de evasão entre 85% e 96%. É muita gente que realmente termina se desengajando. Porque o conteúdo é muito teórico, o professor fica falando o tempo todo, e depois você tem que pensar como aplicar na prática. Certo. E a verdade é que o nosso desafio foi invertir isso, trazer a prática na frente e usar a informação para poder compreendê-la e ver como resolver os problemas, né? Sim. Tomar decisão. Agora, eu queria perguntar para vocês dois sobre como foi levar esse jeito, né, o Smart Learning, né, a aprendizagem inteligente, a metodologia, para uma plataforma de tecnologia muito diferente das plataformas que a gente vê por aí. Como é que foi esse processo? Começa aí, Daniel. Eu acho que já a gente falou tanto da metodologia. A metodologia é muito simples, tem 3 momentos. Essa metodologia é visual, então toda a navegação da plataforma é visual. Nós criamos com o Angel mapas de navegação visuais, que de alguma maneira são mapas conceituais da estrutura do conteúdo. Com foco na ação, porque nós colocamos o desafio na frente e a informação simplesmente como um recurso adicional que ajuda a tomar boas decisões, e uma perspectiva de inteligência com inteligência artificial e atividades abertas. Olha, o Angel Boló, ele é muito humilde quando fala da inteligência artificial e tal. O Angel bolou nas atividades abertas, que praticamente são um reflexo do que você faz no trabalho dia a dia. Analisar fornecedores, cadeia de fornecedores, aplicar uma metodologia, poder tirar disso as conclusões que vão ajudar na gestão. Então, foi uma experiência e tanto. Construir uma aproximação que nasce na prática e se estrutura em mapas conceituais para navegar, terminando em atividades reais, realistas, né? Que possibilitam realmente você tomar decisões e aplicar o conteúdo na prática. Vocês ouviram? Só completando, né, que o Daniel colocou, né? Para mim, né, poxa, eu aprendi sempre do jeito tradicional, minha vida inteira. Né? Eu fiz uma pós-graduação, depois fiz um MBA, mas tudo muito antes da pandemia, né? Então foi tudo no formato presencial, né? Eu era um pouco incrédulo, né, dessa aprendizagem à distância, né? Quando o Daniel começou a me contar, né, que não, a gente vai usar IA, vai usar não sei o quê, eu falei, poxa, meu, isso aí eu não sei se isso vai ficar legal, né? E quando eu comecei a entender, né, como que isso é, a gente começou a ver os cases, né, as coisas começaram a tomar forma, né? Pô, realmente eu fiquei impressionado com o potencial que tinha, né? E como de fato ficou legal, né? Ficou um material assim que, pô, interativo, fácil, né, de entender, é muito amigável, né? A navegação é muito amigável, né? Tudo sim, realmente eu me surpreendi com o resultado, né? Então acho que foi uma experiência assim, pô, espetacular para mim.
Queria perguntar sobre a navegação visual também. Se vocês puderem contar um pouco sobre isso, sobre como é que isso facilitou a vida do aprendiz, sabe? Não, como eu falei, né, eu nunca fui um cara expert, né, em informática. Né? Eu sou usuário padrão abaixo da média, né? Uso necessário, né? E para mim, assim, poxa, é muito simples, né? A navegação ela é automática, você não tem que ter manual, não tem nada. Você logou, é só seguir o instinto que você não erra, né? Então, assim, fora que é uma experiência agradável, a aparência poxa, é muito amistosa, entendeu? Muito o jeito bom. que você navega, né? Então, assim, a minha experiência como quem vê do lado de cá, né? E de algumas pessoas que eu já conversei que fizeram o treinamento, né? Pô, sempre os retornos foram muito positivos. Eu acho que o principal desafio é tentar criar um esquema que represente o conhecimento aplicado. Porque o Angel disse, do ponto de vista do aluno, muito legal. Do ponto de vista do professor, é um grande desafio você compreender isso todo e construir uma experiência no qual as partes não se perdem. E é isso o bacana que tem também, porque, você sabe, o Angel construímos 5 jornadas, cada jornada composta de desafios, e as 5 jornadas juntas fazem parte de uma jornada maior, de uma certificação, com uma atividade integradora posteriormente das cinco jornadas independentes e posterior mão na massa. Então, é uma estratégia didática incrível que a gente construiu. Por isso demoramos 12 meses, tá? Se assustou todo mundo agora. Não, mas é a verdade. É para falar a verdade, não é, Gustavo? É para falar a verdade, para falar a verdade. Não, Com certeza. Eu acho que... Fala, Gustavo, fala. Eu acho que a gente tem que trazer a experiência real de quem faz uma mudança dessa magnitude, porque é uma inversão didática. E essa inversão didática ela pede tempo, mas depois eu imagino que vai ter sido um processo que ficou bem mais natural para você depois, né? Não, e ele assim, ele nunca nasceu pronto. Né? Esse projeto ele não nasceu pronto, né? Ele foi se desenvolvendo, né? Aí foi aliando também toda a experiência do Daniel, né? Nessa metodologia. E ele, no final, né, chegou num formato que o usuário tem várias opções, né, de querer fazer. Né? Ele pode fazer um módulo, ele pode fazer os 5 módulos e termina com um exercício final que abrange todos os módulos, ou ele pode ainda incluir um módulo presencial, né? Por isso que a gente chama desse híbrido. Né? E ficou assim um pacote muito acessível, né? E muito completo. Né? O cara pode fazer toda a jornada via plataforma, com os exercícios, e ainda ter um módulo especial para a gente analisar exatamente o exercício. Então, o cara não vai lá para me ouvir falar de teoria, nós vamos lá para entender a solução que ele deu para o case e discutir essa solução baseada em toda a metodologia. Né? Então, assim, honestamente, ficou muito completo. Né? Eu estou aqui disparando um monte de perguntas. Tem uma aqui que eu acho que é interessante a gente explorar também, que é sobre as atividades abertas. Como é que as atividades abertas, como é que vocês percebem as atividades abertas, né? Aquelas que não são de múltipla escolha, aquelas que não são de opção única, como é que elas ajudam nesse processo de aprendizagem? Como é que vocês perceberam isso nesse projeto que vocês fizeram juntos? Não, assim, você responder uma pergunta múltipla escolha é completamente diferente de você responder uma questão aberta, né? Então, quando o Daniel me explicou sobre IA, eu falei, legal, a gente vai fazer uma múltipla escolha e a IA vai dizer qual que é a certa para o cara e a justificativa porque as outras estão erradas. Né? Essa era a minha visão. Nunca da é tão IA. fácil. Aí, quando a gente começou, quando ele me falou que não, nós vamos usar IA nas questões abertas, né? Eu falei, mas como assim, né? E foi legal que assim, a gente lançou, né, com uma primeira ideia, né, do que aquilo que a gente imaginou, né? E o que eu acho que é uma das coisas também espetacular dessa ferramenta, os alunos comentam. Toda a página tem um lugar para ele comentar.
E muitos desses comentários foram aprendizados que a gente foi revisando o treinamento. Então, tinha coisa que estava errada. Tinha coisa errada. Né? Que os primeiros alunos começaram a comentar e a gente falava, opa, nossa, você tem razão. E a gente foi corrigindo e foi melhorando. Né? Então, esse treinamento, além de tudo, ele é vivo. Né? Então, ele recebe inputs excelentes, né? de pessoas que já fizeram os treinamentos. Tinha coisa errada, tinha coisa errada mesmo. Né? E que a gente corrigiu, né? E acho que esse é um como num ambiente de sala de aula. Exato. Como num ambiente Exatamente. de aula viva, você vai percebendo e vai ajustando. Isso é muito raro. Mas no digital. Isso que o Angel fala é muito legal, porque a gente percebeu que as pessoas não vão ao fórum a discutir. Então, em qualquer plataforma de ensino que você vai, e agora vamos no fórum a trocar ideia. Ninguém vai para lá. Então, a gente trouxe o fórum para cá. E metimos o fórum, como disse o Angel, em todo lugar. Em todo lugar você tem um espaço para você trocar ideias. E esses comentários formam parte do conteúdo. Então, o conteúdo está vivo, como disse o Angel. Ele está vivo porque a participação das pessoas enriquece, ajusta, melhora e dá outros pontos de vista e perspectivas que o autor não tinha pensado. Né? Porque ele é muito inteligente em tudo, mas a galera... temos alunos muito bons realmente, né? E todo mundo pode questionar e falar, olha, esse conteúdo, você sabe, aplicando isso na minha realidade, foi diferente. E isso começa a ser parte de uma perspectiva mais colaborativa. Olha, os comentários estão aparecendo lá no LinkedIn. Por algum motivo técnico, eles não estão aparecendo aqui no stream, mas eu posso trazer. O Adail, ele disse uma coisa que eu achei muito engraçada. O Adail trouxe: trabalhar com o Daniel e continuar amigo são 2 privilégios. Olha aí. Oi, são 2 privilégios. Trabalhar com o Daniel e continuar amigo do Daniel são 2 privilégios. São 2 privilégios. Obrigado, Angel. Obrigado, Adail. Concordo com ele, concordo. Eu também acho. Você tem uma experiência mais curta, mas... Com a Adail já temos uma experiência de mais de 15 anos. Então, A Adail é prova de que realmente... É a prova viva de que agora, se pode construir... Agora, ainda sobre inteligência artificial e esse tutor digital, essa tutoria digital... Porque ela não tá ali só para perguntas abertas, né? Ela acompanha toda a jornada de experiência, né? Então, isso é um atributo diferente também. Né? A verdade é que quando a gente construiu com o Angel, ainda não tínhamos. Tá? É por isso ainda que quando eu falei que o Angel foi um dos primeiros, é verdade. É um pioneirão. Foi um pioneiro mesmo. Não, falo sério. Nós criamos uma nova metodologia, porque percebemos que realmente transmitir informação não ajuda ninguém. As pessoas esquecem muito rápido. E, ao final das contas, tem um problema. Como depois aplicam isso na realidade? Com essa cabeça, vimos criar uma tecnologia nova, baseada em grafos e tal, da qual a Adail também participou. Obrigado, Adail. Está nos assistindo. E aí fomos construindo uma nova aproximação. Gente, não é brincadeira o que o Angel fez, porque você desaprender uma maneira que você aprendeu ao longo de toda a sua vida, né? A verdadeira inteligência é a capacidade de adaptação. Então, desse ponto de vista, eu tiro o chapéu, porque realmente dá um trabalho muito grande você se questionar, aceitar com humildade e construir. Então, eu agradeço pela confiança, gente. Poxa, eu costumo ser muito direto, né? Assim, então, nas minhas primeiras...
lembro quando eu mandei meu primeiro material para o Daniel, né? A gente foi fazer uma conversa depois, né? Eu vi que ele estava cheio de dedo, né? Eu falei, Daniel, olha só, pode falar, se tiver uma merda, você me fala logo, a gente já começa de novo. Avisa! Aí, mesmo assim, ele não falou, mas ele deixou entender que não ia servir para nada o material que eu tinha, né? Então. Olha, bom. Pelo menos não pode me acusar de grosso, né? Exato. Mas, olha, eu posso dizer uma coisa aqui do meu lado. Hoje de tarde eu vou mostrar para o Daniel um desenho, né, um produto que eu desenvolvi dentro da metodologia. E eu falei para ele assim, né, no telefone, eu falei, Daniel, olha, na minha percepção, eu acho que está pronto. Mas veja, eu estou dizendo que é apenas na minha percepção. Na minha... Quando tivermos a reunião de tarde, eu vou receber os seus feedbacks. E aí a gente vai melhorar isso. A gente está falando isso, é um elogio. Por falar em elogios, assim, tem outros elogios aqui no LinkedIn. Tem um elogio que chegou aqui do Luiz Bosco, que disse: riquíssimo ter uma cabeça à frente, aberta assim como a sua, Angel, na frente de suprimento e saneamento de São Paulo, com uma base didática. Então, o Luiz Bosco te mandou esse abraço. O Amilcar Barros Pérez também te mandou um abraço, disse que é uma experiência de aprendizagem única, a experiência dentro da UniCTE, que conecta as pessoas, abre o conhecimento, então também está te parabenizando e agradecendo. Mas temos mais perguntas também, né? Daniel, tem perguntas que você gostaria de fazer? Eu fiz tantas já. Eu acho que você já fez demais, mas vamos lá. Não, o que eu gostaria de saber, digamos, como essa experiência, de alguma forma, muda a cabeça de quem faz, sabe? Porque nós falamos permanentemente, Angel, que não é informação que muda as pessoas. Tá? O que muda as pessoas é o enquadramento. Ou seja, com que mindset você está olhando o mundo. Quando você tira a informação do caminho e começa a colocar os desafios da vida real, que impacto isso traz? Que desafio isso apresenta para um professor? Não, hoje, por uma coincidência, né? Hoje a gente teve um evento aqui de lançamento da cultura Sabesp, né? E o presidente aqui apresentou, né? E ele falou uma coisa legal, falou o seguinte: olha, na vida inteira, na escola, a gente recebe o problema e a gente aprende a resolver, né? Na vida real, né, muda, né? A gente tem que descobrir quais são os problemas, né? Para aí sim achar uma solução, né? E isso foi hoje de manhã, né? E se você pensar um pouco aqui, né, no que a gente montou, né, a gente começa exatamente... O desafio inicial era a gente entender o seguinte: qual é o problema que eu vou colocar, né, que vai ser suficiente para que a gente consiga apresentar, né? Era um pouco dos dois, né, um pouco de fazer a coisa de trás para frente, né? E eu acho que, de fato, né, hoje, assim, a gente tem que ensinar as pessoas a pensar, né? Não ensinar qual é a solução, né? Mas a pessoa tem que pensar para... Lógico que a gente vai dar a metodologia, né, para que ajude na solução. Mas a pessoa tem que pensar para entender o que eu tenho que resolver, né? Qual que é o problema de fato, né? Então, eu acho que essa forma em que a gente desenhou o treinamento também estimula isso, né? De que a gente inverte um pouco o papel, né? A gente hoje, a não ser que você seja uma pessoa extremamente operacional, que você recebe o problema para resolver, né? Mas as que se destacam, né, são as que descobrem os problemas, né, que precisam ser resolvidos, né? Então, acho que aqueles que estão para baixo da superfície, né? A verdade é que olha, ele matou a charada, porque a verdade é que a educação do momento, todo mundo fala de educação do futuro, mas a educação do futuro está no futuro. A verdade é que nós precisamos de uma educação em tempo presente, agora, para a gente poder construir esse futuro. Se essa educação não ajuda a pensar, não ajuda a analisar o contexto, não ajuda a interpretar informação para você poder tomar boas decisões, para que serve? Exato. Porque é esta a questão que fica, digamos assim, e eu vejo isso como a grande dificuldade de todo professor
que está encarando esse mundo novo. Há informação demais. A questão é como a conectamos com o contexto, para que realmente o aluno possa perceber, primeiro, a descobrir onde estão as armadilhas. Exato, exatamente. Porque é um campo minado, sabe? Eu aprendi, olha, quando a Angel veio me apresentou o suprimento, é um campo minado. Tá? Tem decisões que são impossíveis de ser feitas. Não, eu falo sério, tem decisões impossíveis. É tipo a escolha de Sofia, né? Você é pior, a morte menos dolorosa. Ele tem que tomar decisões, às vezes com 6 meses de antecipação. Então, ele tem que, sabe, são decisões impossíveis. Uma vez que você entrou na armadilha, é muito difícil de desmontar. Exato. E essas armadilhas te causam patologias, impactos econômicos, te causam perda. Impacto nas pessoas. Então, realmente, você se posicionar e ter clareza para você enxergar o campo minado e como ajudar os alunos a ir desmontando essas minas para poder progredir, gente, é uma evolução enorme. Hoje, o que aconteceu, né? A área de suprimentos, né? Bom, eu tive contato com suprimentos da primeira vez em 2005, né? 20 anos atrás, né? E se eu fizer uma retrospectiva, né, olhar o que era a área de suprimentos, né, naquela época, na construção civil, e olhar o que é hoje, né, são duas coisas completamente diferentes. Né? Eu comecei a trabalhar em suprimentos, o objetivo da área de suprimentos era lançar nota fiscal para que os sistemas, os ERPs recém-implantados, pudessem pagar as notas. Né? Esse era o objetivo da área de suprimentos, né? Criar o pedido para que pudesse lançar a nota. Né? E aí a gente, né, para não sequestrar a reunião para falar disso aqui, se a gente olhar ao longo do tempo, né, a importância que o mercado fornecedor foi ganhando, né, a terceirização, né, hoje as construtoras são como as montadoras de carro, né, elas montam, né, elas têm os terceiros e montam, né. Então a gente pode dizer que o conhecimento, né, está fora das empresas. E cada vez mais, né? É impossível você hoje ter uma área de tecnologia dentro da empresa que conhece tudo que está disponível. É impossível, né? E isso está onde? Está nos fornecedores. E quem é o elo com esses fornecedores? Né? É suprimentos, né? E a gente fala isso, em tecnologia, em volume de dinheiro. O volume de dinheiro está fora da empresa. Agora, ESG também, né? Então, assim, a área de suprimentos, ela ganhou uma importância estratégica gigantesca, né? Então, assim, existem empresas que não enxergam isso e tentam tratar isso de forma descentralizada, mas eu acho que as empresas que já enxergaram isso, né, criaram estruturas centralizadas de suprimentos que funcionam como esse elo, né? E não é a área que faz tudo, né? Mas é a área que sabe conectar. Né? Então, eu tenho certeza assim, que uma das principais habilidades do comprador do futuro, de agora ou do futuro, é essa capacidade de integração, né? De comunicação e de integração. Né? Então, muito bom. Mudou muito. Né? Eu já te deixo, Gustavo, mas eu queria fechar esse negócio, porque você, de novo, matou a charada. Outro elemento importantíssimo da educação de hoje é conectar informação. Você não precisa se lembrar de toda ela. Você até pode usar outras plataformas, segundo cérebros e tal, para poder se lembrar. Mas na conexão entre elas, dessa visão sistêmica, é que surge realmente o conhecimento. Então, e é isso que o gestor de suprimento é um articulador, né? E é um articulador pelo qual passam dimensões técnicas, jurídicas, humanas, ou seja, é um ambiente muito complexo. E não é mais um ambiente de um contra o outro, né? É de compartilhar, né? É de coligar, né?
Então, é complexo. E num ambiente que você tem que fazer concorrência, de todo jeito, né? Você tem governança, né? Você tem compliance, tem um monte de coisa, né? Então, é super complexo, né? É super complexo. Né? Fala, Gustavo. Olha, temos perguntas. Aqui temos um abraço que o Genildo José da Silva mandou também. Falando sobre isso, sobre a importância de ter a cabeça aberta, de pensar fora da casinha, de expandir esse repertório, e está elogiando aqui muito a nossa conversa. O Amilcar, novamente, colocou aqui, o importante é fazer as pessoas pensarem, então, trazendo também esse ponto de que um processo de aprendizagem precisa levar os aprendizes para esse lugar. E a Kemi está nos assistindo aqui, ela falou assim, contem um pouco sobre os problemas que os cursos de suprimentos ajudam a resolver nas vidas dos profissionais de supply. Esses cursos de suprimentos, que tipo de problema, de desafios esses cursos ajudam a resolver? Bom, antes de responder isso, vamos dar a bem-vinda a Kemi, que também foi uma grande articuladora desse projeto, né, Angel? Depois de Angel lidar comigo durante um ano, ele teve que lidar com ela. Estou brincando. Eu adoro. Não é tão difícil lidar com você. Né, Angel? Olha, não tá. Olha, essa imagem é boa. Olha, não sei não. Não, eu não ia falar da Kemi, né? Porque eu não gosto de falar de quem não está presente, né? Mas como ela se manifestou nos comentários, né? Ela está aqui. Está liberado. Não, mas foi outra experiência marcante também lidar com a Kemi também. E continuamos amigos também, Olha aí. Porque a qualidade, Gustavo, a qualidade é uma experiência. E isso é muito importante. Envolve muitas pessoas com boa vontade de se comunicar, humildade para aprender, de escutar, sabe? E co-construir, porque a verdade é que o resultado é uma co-construção de um monte de mãos, certo? Do Angel, da Kemi, de mim, do Adail, que participou em algum momento, e de tantas outras pessoas que estão aqui construindo e ajudando essa construção. Mas faz a pergunta, vai. Qual é a pergunta? Não, mas eu acho que a Kemi colocou o ponto, né? Quer que eu responda da Kemi? Que ela pediu, né, para a gente falar, né? Ela falou que tipo de... Isso. Conta. Que tipo de problema esses cursos resolvem? Tá bom. Eu acho que o principal, né, desse curso, né, que é uma dificuldade de que qualquer cara de suprimento do nosso setor começa a trabalhar, é o seguinte, né? Você vai construir um prédio residencial, por exemplo, ou um prédio comercial, né? Talvez quem esteja de fora do setor não tenha ideia, mas são cerca de 200 a 250 contratos diferentes para você construir um prédio, né? Não estou nem falando em SKUs. SKUs são milhares, mas de contratos são 200, 250 caixinhas que a gente tem que manejar, né? E você tem, desde grandes empresas, né? Você tem o pessoal que vende o cimento, que vende o aço, que vende os elevadores, né? Até o prestador de serviço ali, né? Mais simples, de uma mão de obra que não seja especializada, né? De uma pintura, por exemplo, ou de uma limpeza, né? E esse cara, se esse cara não funciona, a cadeia não funciona, né? Todo mundo tem que funcionar, né? E o maior desafio é como é que eu lido com esses 200 caras, né? Eu tenho uma receita igual para todo mundo, né? Como é o impacto de que cada um de um problema que eu tiver com cada um desses fornecedores, como é que isso me impacta na obra, no cronograma, ou no custo, ou no meu nível de risco, né? Então, eu acho que esse primeiro entendimento, né, é aquilo que tira o desespero do comprador, né? O cara que é um gestor do mar de suprimentos, que não tem essa metodologia, o cara fica que nem louco, igual o pica-pau tentando tampar o buraco da barragem, né? Não consegue, né? Então, eu acho que essa primeira visão do todo, né, de você entender como lidar com cada um, que tipo de contrato, como que eu negocio com cada um, quem que eu chamo para me ajudar em projeto, quem que eu não chamo, quem que eu tenho um contrato de preço unitário, quem que eu tenho um contrato de longo prazo, enfim, são N situações, né, que a gente
consegue estruturar, né, para que a gente consiga ter uma correta gestão de toda essa cadeia que é super complexa, de toda essa cadeia de suprimentos. Né? Olha, eu tenho eu tenho minha visão também. Uma coisa que a mim me chamou muito a atenção é claro que nossa experiência não se trata de transmitir informação, mas se tratou de identificar os grandes desafios que um gestor de suprimentos tem em cada uma das dimensões que opera, tá? Incluindo a de cuidar de fornecedores, por exemplo. Que a mim foi uma coisa que a mim me chamou muito a atenção. Olha, o cara me passou o preço errado porque ele é pequeno, ele não sabe. A gente tem que ajudá-lo para que ele não quebre a cara, porque eu preciso dele amanhã. Então, chega a tal ponto o cuidado de um gestor de suprimentos, sabe? Olha, esse outro já me vendeu em três canteiros. Se eu compro de novo para o quarto, eu vou deixar ele em problema. Porque eu sei a capacidade que ele tem. Então, sabe, é uma visão que vai muito além do técnico. Exato. Porque a área de suprimentos, né, ela não pode estar limitada a contratar. Ela simplesmente já contratou, tem lá a tradicional meta do saving, né, quanto que ela economizou em relação ao orçamento. Mas isso tudo cai por água abaixo se o fornecedor que ela colocou na obra não performar. O que adianta eu contratar um fornecedor que eu economizei 10% no orçamento, se ele atrasou a obra, entregou sem qualidade, gerou um caminhão de ação trabalhista, teve acidente de trabalho. Então, ou seja, né, o que eu acredito, né, é que a área de suprimentos ela é também responsável por essa performance, né? Não pela gestão, obviamente a gestão vai estar na obra, né, dando exemplo aqui nosso, mas ele participa ativamente dessa gestão. Se o cara vai mal, ele tem que participar, tem que criar plano de ação. Então, enfim, né, acho que aí a gente começa a ver como a área de suprimentos ela fica muito mais abrangente, não se limitando só à compra, à contratação, de fato. Sim. Olha, estamos chegando aí nos minutos, né? Temos mais uns 13 minutinhos. Eu tenho algumas perguntas aqui. Daniel, tem perguntas que você gostaria de fazer? Tem algumas aqui na manga, mas quero deixar você aí. trazer também. Eu vou fazer aqui, vou trazer uma que me chamou a atenção, que é sobre os resultados. Se vocês tiveram conhecimento dos resultados que os alunos obtiveram, se vocês receberam feedbacks dos alunos, que tipo de feedback marcou mais vocês? Vocês puderem contar um pouco sobre isso. Não, eu acho que eu posso falar, né? A gente, dentre as modalidades, né, que a gente tem oferecido, né, uma delas é para treinamento in company, né? Então, em alguns casos, né, a área de suprimentos toda de uma empresa comprou o treinamento e a gente fez o workshop presencial, né, para a empresa, né? E eu posso destacar dois, né, que foi um do nosso setor, né? Então, esse do nosso setor, né, foi muito legal porque no final, né, as pessoas falaram assim para mim, né, assim, olha, Angel, assim, você não trouxe nenhuma ciência nova, né? Nada que a gente, assim, de fato não conhecesse, mas a gente não sabia usar, não sabia como usar isso daí, né? Lógico que algumas metodologias, talvez alguma coisinha, né, era nova, mas o principal, né, foi que eu entendi como que isso vai me ajudar no dia a dia, né? Como é que eu consigo tirar muito da outra coisa legal, como é que eu consigo tirar um monte de operação e tornar a minha área mais estratégica, né? Então esse foi o primeiro. E o outro foi curioso porque a gente foi procurado por uma empresa que não era do setor, era um setor nada a ver com a gente, né? E a gente usou a mesma metodologia, né? Foi também uma área de suprimentos que todo mundo fez o treinamento online e depois fizemos o curso presencial, né? E o resultado foi ótimo também, né? Então, assim, os feedbacks foram de que a metodologia, né, ela servia para, teoricamente, qualquer área de suprimentos, né? Então, foi muito bacana. Isso, para mim, também, a gente estava super ansioso, né? Como é que a gente vai aderir uma coisa dessa, né? E funcionou super bem. Foi uma experiência muito bacana também, que deu certo.
Eu acho que os comentários dos alunos online também, de alguma forma, refletem nisso. E eu acho que o comentário mais importante tem a ver com o que a Angel falou. A pessoa que passou por esta experiência aprendeu a usar o conhecimento no contexto e a desenvolver uma visão mais estratégica e sistêmica. E eu acho que isso é super importante, porque Angel, além de trazer o conhecimento, abre aspas, acadêmico, ou técnico, ele também soube nos trazer como isso acontece na vida real, que às vezes não é tão bonito assim. Exato. É meio atrapalhado, é meio, né, uma coisa pisa a outra, e ele soube trazer isso para dentro da experiência. E eu acho que esse sabor de realidade é isso que faz uma educação bacana. De que me adianta estar pensando em coisas ideais quando você vai a uma construtora que, de pronto, eles compram 50% sem projeto, Sim. porque precisam tocar. É a realidade, entendeu? Então, eu acho que isso foi muito bem compreendido pelos alunos também. Olha, eu queria voltar ao ponto do professorado para esses últimos minutos. O que fica como grande experiência para você, Angel, com essa nova forma de estar em sala, né? Com essa nova forma de compartilhar aprendizagens ou oportunidades de aprendizagem? Não, para O mim, seu né, grande não, o que mudou para mim, né, que assim, poxa, né, até eu, né, pensando, né, nos cursos que já fiz na vida, né, eu lembro quando eu fui fazer o meu MBA, né, eu estava em dúvida entre duas instituições, né, e escolhi aquela que tinha no seu corpo docente mais executivos atuantes no mercado, né. E por quê, né? Justamente porque a gente quer saber a experiência dele. Eu não quero que ele leia o livro para mim, eu quero que ele me conte a experiência dele. Sim. E isso nunca não tinha dado esse clique na minha cabeça, né? Eu quando era convidado para dar uma aula, fazer alguma coisa, eles não querem que eu leia o material que o outro professor leu, né? Eles querem entender, pô, o que eu fiz de diferente, não? Como é que é o dia a dia, né? Então, hoje, então, isso mudou. Então, toda vez que eu sou convidado hoje para qualquer coisa ou para dar um treinamento, pô, eu levo case. Case que é legal, né? Você mostrar o case e aí mostrar como que a metodologia ajudou a fazer no meio do caminho, né? O que deu certo, o que deu errado, né? Então, acho que... e até para mim, pô, eu sou engenheiro, né? Engenheiro aprende na prática, aprende vendo, aprende fazendo e aí aprende, né? Então, eu acho que, assim, para adulto, né? Eu acho que essa é a melhor forma que tem e de fato, mudou o meu jeito de pensar com relação a isso. Muito legal, muito bom. E eu uma pergunta para o Daniel, depois uma última pergunta para o Angel. O que vem depois? Você falou da educação do presente e falou da educação do futuro. Queria que vocês dois tentassem trazer algum tipo de reflexão sobre qual é a evolução, qual é o próximo passo desse combo metodologia, que é a aprendizagem inteligente, que é o Smart Learning, com o Cognitron, que é a nossa plataforma. Depois disso vem o quê? O que vocês vislumbram no horizonte aí? O que pode ser ainda melhor? Porque o Daniel Oi? Sempre pode ser melhor, não é? Olha, não é que sempre pode ser melhor. Eu acho que sempre tem que ser mais adequada. Eu não acredito que as coisas são melhores ou piores. São mais adequadas ou não. Depende do contexto, da necessidade. Então, me dá a impressão a mim que essa experiência que a gente construiu, que também foi para mim um grande aprendizado, tá bom? Um grande aprendizado porque, com todo o respeito, é uma posição difícil, né? Você poder estar falando por um profissional feito
muito bom, de De sucesso. sucesso. Olha, esse não é o caminho mais adequado nesse momento, quem sabe aquele e tal, sabe? Então, para mim também é um aprendizado lidar com isso e, enfim, poder construir apesar do dissenso, sabe? Mas a mim me parece que a educação tem que ser cada vez mais focada no fazer. As pessoas querem aprender a fazer coisas, não querem aprender a recitar um livro, certo? Então, se você me pergunta, nós hoje estamos experimentando simuladores de prática, por exemplo. Então, imagina se nós tivéssemos isso naquela época, Angel. Eu crio um cenário, deixo o aluno, olha, o fornecedor X entregou, o Y entregou errado, o outro não entregou. Faz o quê? Como toma decisões? E uma inteligência artificial ajudando você a refletir. Eu acho que esse é um caminho que vai na direção dessa evolução, de poder ajudar a pessoa a desenvolver um esquema de ação. Porque o Angel tem que lidar, sabe? Ele tem um monte de bola no ar. E se você demora um instante, a bola caiu. Então ele tem que pensar não dá no tempo de fluxo. simplesmente você parar, né? Ele tem que pensar no fluxo de operação. E para isso você tem que ter um esquema de ação muito sólido. Para você poder reagir rápido, digamos assim, certo? Então, na minha opinião, são essas coisas. Muito bom, muito bom. Podemos fazer aí um simulador, tá? A gente tem. Olha, dá pra fazer um simulador, né? Tem o convite. A gente está nos últimos minutos aqui, tem mais agradecimentos e palavras aqui do Genildo José, do Adail, o Cláudio Luiz Turler trouxe aqui, olha, os workshops em company, gestão de suprimentos do professor Angel são sempre muito elogiados. Então, de novo, tem até o modelo Angel de contrato de venda futura aqui, o Amilcar trouxe o modelo Angel. Depois... O Amilcar é contratado para fazer comentário aí, ele é meu contratado. Não foi, não. Pior que não foi, não. Não. Mas, olha, eu queria esses últimos minutinhos, Angel, para primeiro te agradecer pela participação, deixar um espaço para você também deixar a sua mensagem final, e Daniel depois com a sua mensagem final para a gente fechar o nosso encontro aqui. Tá bom. Não, eu que agradeço, Gustavo, o convite de vocês, foi um prazer. Né? Para mim, toda conversa com o Daniel sempre aprendo alguma coisa, né? Então sempre dá para melhorar, né? E o que eu deixo de recado, né, para a turma, assim, né? Eu infelizmente não tive esse treinamento para fazer quando comecei a carreira em suprimentos, né? Na época a gente olhava para o que a indústria automobilística estava fazendo, o que o varejo estava fazendo em termos de suprimentos, né, para tentar ver como é que isso poderia nos ajudar, né? E que de fato foi a base para a gente, né? Porque esses setores já estavam muito mais avançados para nós do que nós em termos de suprimentos, né? Agora hoje, né, você tem uma ferramenta dessa, né, que o investimento de fato é tempo, né? O valor ele é irrisório pelo que a ferramenta, pelo que o treinamento proporciona, né? Eu acho que as pessoas muitas vezes não acreditam, né, no investimento em treinamento, nunca tem tempo, a minha empresa não me dá, né? Então eu acho que a gente tem que acreditar na gente também, investir no nosso desenvolvimento, que eu não tenho dúvida que isso fez a diferença para mim, né? E tenho certeza que pode fazer a diferença para muita gente também. Muito bom, muito bom. E aí, Daniel, é com você para fechar o nosso encontro hoje. Olha, eu só posso agradecer ao Angel, primeiro pela paciência dos 12 meses. Você viu que foi marcante. Não, olha, eu recebi tantos PowerPoint que você não imagina. Então foi marcante para os dois lados, aparentemente. Pô, bastante. Muito PowerPoint para quebrar a cabeça, mas eu queria agradecer por participar hoje. Olha, a verdade é que eu não posso falar nada. Realmente, o Angel me ajudou a concretizar um sonho.
Porque você imagina uma nova aproximação, você percebe que a coisa não funciona, e muitas vezes você precisa da cumplicidade de muita gente que acredita em você para construir algo bom, sabe? Então, o fato de o Angel ter acreditado na gente e ter dedicado o tempo que ele dedicou, porque de verdade, agora estamos todos comemorando, mas tivemos momentos tensos de ajustes e mais ajustes e tal. Então, gente, para mim é muito importante passar a seguinte mensagem: ninguém faz nada sozinho. Sim. É muito importante juntar um grupo humano bacana, não só com conhecimento, mas bom, de coração também, cabeça aberta, para construir o futuro. Porque todo mundo fala do futuro, mas o futuro é hoje. E é hoje que temos que descer do cavalinho e com humildade todo mundo, um aprender do outro. E eu fecho com a seguinte frase: galera, todos somos aprendizes e mestres. Todos estamos o tempo todo aprendendo. E melhorando. Então, eu queria agradecer muito de novo, tá? Muito bom. Maravilha, pessoal. Pô, obrigado mais uma vez, Angel, Daniel, você que nos assistiu ao vivo, você que vai nos assistir depois. A gravação ela fica disponível no LinkedIn da Cognita. Você pode deixar comentários depois, a gente entra para ler os comentários a posteriori. Tá? Muito obrigado mais uma vez. Nos vemos na próxima. Na semana que vem a gente não vai ter, excepcionalmente, porque eu estarei no Canar, mas no dia 26 estamos de volta com mais uma live. Um abraço grande. Até a próxima. Valeu, obrigado, gente. Abraço. Tchau.